Pai do Senhor Jesus, irmãos, boa tarde. Sou o irmão Júnior da Assembleia de Deus, Adebrais, do Jardim São Paulo, né, sobre congregação. E hoje nós vamos falar de curiosidades bíblicas. Quero falar com vocês do livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9. É um importante fato que diz assim: o que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Então, o que a gente entende nesse versículo aqui, nessa palavra? Né? Salomão, né, filho de Davi, estava dizendo que não existe nada novo. A gente colocando agora para o nosso contexto atual, devido a essa pandemia, e a gente fala, o mundo já vai acabar, já estamos no apocalipse, vai destruir tudo, é algo completamente novo, e agora? Em primeiro lugar, como assembleiano de Deus, eu creio no arrebatamento de Deus. Antes da grande tribulação, que as pessoas colocam já agora, esses profetas do caos, que tudo isso vai acabar tudo, que já estamos nos últimos tempos e só tem a piorar, eu acredito que os crentes, a igreja, Deus vai levar a igreja com ele. Esse é a primeira parte da segunda vinda de Jesus, que é o arrebatamento da igreja. Os que ficarem, esses sim, vão sofrer grandes consequências, né? E ao final de 7 anos da grande tribulação, Cristo vai vir gloriosamente e vai ser visto e manifesto por todos, né? No final da grande tribulação. Mas voltando aqui a palavra sobre Eclesiastes, o Salomão tinha dito então que nada é novo. Então quero recordar um pouquinho da história, que já houve outras pandemias na nossa história. Por exemplo, os irmãos já devem ter ouvido falar sobre a peste negra, ou a peste bubônica. Essa peste aconteceu entre 1443 a 1453, 10 anos. Então, 10 anos de peste, imagine como deve ter sido ruim. E morreram cerca de milhares, né, de 75 a 200 milhões de pessoas. Estima-se até que foi 1/3 da população da Europa foi dizimada por essa peste. Então, você vê o grau de destruição que teve essa grande peste, né? Como se espalhou nesse período tão pouco de 10 anos, né? Dizimar cerca de 200 milhões de pessoas. 200 milhões, para os irmãos comparar, é a população do Brasil inteiro. É como se todo mundo pegasse a doença e morresse todo mundo. Então, em todos os estados, né? É uma coisa grandiosa. E, graças a Deus, eles se levantaram, né? Apesar dessa grande destruição, a Europa se levantou novamente, e desse 1/3, né, de cada 3, e o local que pegou essa peste foi entre Europa e Ásia, começando pela Ásia, o caminho de seda, né, que ia levando até a Europa, né, pelos navios. Nessa época a América ainda não tinha sido descoberta, então não chegou aqui na América essa pandemia. Foi mais concentrada, então, Eurásia, né? A Europa e a Ásia junto, né? Nesse período. E dizimou toda essa população. Outra pandemia que teve foi no século passado, século XX. Ela durou 2 anos. Foi entre 1918 a 1920, chamada de gripe espanhola. Essa gripe, ela tem o mesmo grau da influência, né, do H1N1, né, a gripe influência, né, e ela matou muitas pessoas também, entre 40 e 50 milhões de pessoas pelo mundo. Olha para você ver o grau de contágio, de destruição, e cerca de 600 milhões de pessoas infectadas por esse vírus, em um período curto de 2 anos, né? De 1918 a 1920, assim, no período já da Primeira Guerra Mundial. E essa gripe espanhola foi
bem devastadora também, né? Então, irmão, e tudo isso que aconteceu não foi o final de tudo, não acabou tudo. Passaram por esse momento difícil, mas se levantaram novamente, né? Então, como diz o Salomão, não há nada de novo debaixo do sol. Às vezes a gente fala, não, agora é isso, estão pessoas desesperadas, pessoas em agonia, em ansiedades, né? Naquele medo, naquele apuro, que vai acabar tudo, mas a gente viu um pouquinho aqui da história que isso já aconteceu algumas vezes, foi de nível pandemia, nível mundial também, e realmente, infelizmente, teve muitos mortos, né? Essa daí, graças a Deus, tem um grau ainda menor de letalidade, igual, não é tão letal igual essa espanhola, e também não é tão letal igual aquela peste bubônica. Então, já é um passo. Muitas pessoas estão empenhadas também pela cura, pelas vacinas que também desse vírus. Eu acredito também que vai ser muito menor o grau da letalidade dela, e Deus quiser, logo logo vamos estar novamente a nossa vida normal, né? Deus vai dando a condição, nos guardando, nos protegendo, e Deus quiser tudo vai se normalizar novamente, em nome de Jesus. Então, esse é mais uma curiosidade bíblica. Quem gostou possa dar um like, um joinha, e apertar o sininho para quando houver um novo vídeo, tá bom? Eu agradeço cada um dos irmãos, em nome de Jesus, fiquem na paz, Deus abençoe a cada um.